Paula Sanociana, área personal trainer e coach de vida aqui para vocês, de saúde. E eu espero que você esteja aproveitando muito a sua semana. Eu não sei como que você tem se sentido nesses momentos de autocuidado, uma verdadeira pílula de saúde na sua vida durante esses dias. Como você tem se cuidado ao decorrer do dia, se alimentando bem. E hoje eu queria já dar uma dica aqui logo de cara. Uma das coisas que faz a gente conseguir realizar os nossos objetivos é ter clareza de onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, que tal todos os dias, pela manhã, você já começar o dia agradecendo por poder se cuidar? E lembrando o que você vai fazer naquele dia. Então, assim, fale pra você, hoje a minha meta é comer comida de verdade. Eu tenho certeza que você vai chegar lá no final do dia totalmente realizada. Por quê? Porque você lembra de onde você quer chegar. Então, que você possa fazer isso todos os dias, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Defina o caminho do dia. Na vida não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você sim pode conduzir e levar sua vida para um próximo nível. Ainda mais sabendo que a gente é sustentada por esse Deus maravilhoso e que Ele está torcendo para a gente alcançar esses objetivos bons, né? Então comece o dia com pensamentos bons também. Pensamentos que você vai conseguir chegar até onde você quer chegar. Vambora, gente! Hoje a gente vai mexer um pouquinho nas articulações. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, olha, com o seu colchonete. A gente vai começar levando uma perna lá na frente. Se você tiver dificuldade de ficar nessa posição, atrás uma mesinha ou uma cadeira para você se apoiar. Mas eu queria que você começasse a mexer as suas articulações. Tanto do quadril, quanto do tornozelo, soltar um pouquinho. Você sabe que ter mobilidade nas articulações diminui muito as nossas dores. Então protege também a nossa coluna, os nossos joelhos. É muito importante a gente cuidar das nossas articulações. Eu tô aqui com a minha perna esquerda na frente, eu vou apoiar a minha mão direita lá no chão. Olha só, então se você tem uma cadeira, você apoia aqui, tá bom? Apoiei. E aí eu vou girar o meu tronco e vou olhar lá pra cima. Continuar afundando esse quadril. Vou trazer essa mão que tá aqui em cima, flexiona o braço e você vai levar esse cotovelo lá, tentar chegar o cotovelo no chão. Eu vou voltar de novo, olha. Inspira. Solta o ar e devolvo, ó. E volta. Se você tem dor no ciático, dor na lombar, essa mobilidade aqui é maravilhosa, viu? Então eu vou levar de novo meu pé lá pra frente, empurrar o meu quadril na direção do solo. Isso. E aí vamos lá. Vou apoiar a mão, a outra foi lá pra cima. Vou trazer esse cotovelo, vou entre a minha mão e a minha perna e vou voltar, sempre pensando em levar o quadril para baixo. Aí, é tão bom, né? A gente tem, durante o dia a gente fica tão paradinha e é tão bom antes de você ficar sentada, você mexer o teu corpo, movimentar o teu corpo. A gente vai então agora estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos, impor no chão. Isso. Vai voltar, apoia os joelhos, olhou para frente, inspira, solta o ar, empurra. Aí. Eu vou entrar numa prancha, dar um passinho lá para trás, deixa as mãos embaixo dos ombros, cabeça no prolongamento da coluna, só para ativar o core. Aí, vou levar o quadril lá para cima, vou trazendo as pernas, relaxa aqui o tronco.
A gente vai fazer uma conchinha com a mão e vai fazer uns tapinhas lá na sua lombar. Deixa o topo da cabeça lá pro chão. Voltou lá para baixo. Você vai flexionar um pouquinho as suas pernas e vai estender de novo. Flexiona um pouquinho, estende de novo, mais uma vez e volta devagar. Então eu vou voltar, vou subir inspirando. Inspira e vai desenrolando vértebra por vértebra. Opa, tô aqui, ó. Vai lá em cima, cresce. Solta o ar e voltou. Olha só que legal. Amanhã, no nosso último dia, eu vou dar um treininho para você fazer antes de você acordar todos os dias, na sua cama ainda, para você melhorar aí o teu posicionamento, a tua postura e se proteger e ir ganhando saúde desde a hora que você acorda. Tá bom, gente? Então, boa palavra para vocês. Já tô assim com o coração que tá terminando, né? Mas amanhã a gente se encontra aqui. Olá, Mães com Fé. Eu sou Gisele, mãe da Catarina, a minha única filha. O Ministério Mães com Fé tem me abençoado muito. Eu iniciei com o Clube do Livro e também participei dos estudos bíblicos. É uma trajetória desafiadora a de ser mãe. E a história de Ruth, na verdade, a postura de Noemi sempre me orienta de como uma mãe deve ser. E atualmente, que o mundo sempre quer ter influencers, o Ministério Mães com Fé tem nos influenciado na busca por Cristo. E uma passagem bíblica também que me ajuda bastante é o Salmo 127, versículo 3. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É isso aí. Olá! Outro dia estamos aqui mais uma vez no movimento Mães com Fé. Que privilégio! Vamos adorar ao Senhor juntos mais um dia? Vamos lá? Música conhecida. Grande é o Senhor e mais digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é o Deus eterno da minha e da sua vida. Que assim seja na minha e na sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, que tal a gente conversar um pouco sobre o papel, a importância da igreja na vida das crianças? E também, por que não, a importância das crianças na vida da igreja, na sociedade como um todo também. As crianças que são muitas vezes desprezadas, historicamente desprezadas na sociedade, que sofrem abusos, que são exploradas, maltratadas, colocadas em segundo plano. Os próprios discípulos de Jesus, ainda imaturos e refletindo o conceito prevalecente em seu século, eles discriminaram as crianças que se aproximavam de Jesus e queriam a sua atenção. Agora, Jesus repreendeu a tais discípulos que estavam impedindo que as crianças incomodassem o mestre. Não, elas vão incomodar essas crianças. Estão tomando o tempo dele, ele é muito importante para perder tempo com criança. Esse era o conceito daquela sociedade a respeito das crianças. E Jesus repreende os discípulos. Não impeçam que as crianças venham a mim. Não. Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, o valor das crianças e as crianças sendo colocadas como exemplo para os adultos. Olha só que interessante, Jesus acolheu as crianças. Tem um outro episódio em que Jesus ressuscita uma criança, a filha de Jairo. Ele traz essa criança à vida, uma criança que está na morte, é levada à vida. Então Jesus leva a vida às crianças. Ele curou as crianças, ele abraçou as crianças, ele falou, ministrou na vida das crianças. E isso precisa marcar, impactar toda a atitude de nós, cristãos adultos. Sejamos pais, tios, avós, amigos. Sejamos, como Jesus, amigos das crianças. Vamos dar a elas a devida atenção que elas merecem, carecem. E toda acolhida, todo cuidado, toda proteção devida à criança. Paulo exorta Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu quando criança, com a sua avó, com a sua mãe. Então, trata-se de um discípulo de Jesus Cristo desde a mais tenra idade. E que privilégio, que poder isso tem sobre a existência de alguém. Ter sido instruído, devidamente instruído, na sã doutrina, no Evangelho, conhecer a Jesus, conhecer a Cristo desde criança. Assim como Timóteo, eu também tive o privilégio de frequentar a igreja desde a mais tenra idade. E
Tinha uma igreja metodista livre na rua de casa. Eu não perdia uma escola dominical. Eu não sabia nem ler e escrever, já tinha uma Bíblia. E eu levava a Bíblia para a igreja. Eu gostava da Bíblia, ainda que não soubesse ler e escrever, já tinha ali um carinho por aquele livro que contém a palavra de Deus. E fui aprendendo histórias do Antigo, do Novo Testamento, valores cristãos. E os meus heróis passaram a ser os heróis bíblicos, os heróis da fé, daquela galeria de Hebreus 11. Minha admiração, minha identificação. Eu devo muito, mas muito mesmo, às minhas professoras e professores da escola dominical. As mulheres marcaram muito mais nesse sentido. E eu devoto a elas assim uma consideração tremenda. A escola dominical era tão boa naquele tempo da minha infância que me levou a ter uma paixão pelas Escrituras. Além do conhecimento que ela trazia, ela me despertou o amor por Cristo, o amor por Deus, o amor pela palavra. E na minha adolescência eu comecei a comer da palavra de Deus, a me alimentar dela. E é interessante que comecei a ler de maneira assim muito sistemática a Bíblia. Isso tudo devido à instrução que eu recebi ali na escola dominical. É claro, o papel da minha mãe também, muito importante, da minha avó. Olha só, a semelhança de Timóteo é grande nesse quesito aí, porque minha avó é uma inspiração para mim. Minha mãe também, igualmente. E as mulheres, tive uma vizinha que também me impactou muito a vida. Então eu aprendi a amar as coisas de Deus e a Deus através da vida, da palavra, do exemplo, da atitude dessas queridas irmãs. Indo para a escola dominical, para a igreja, mais uma vez, as professoras, as mulheres. Mãe, professora, olha o papel aí das mulheres na educação e na instrução. Os homens também podem e devem participar. Eu também fui professor de escola dominical, de juniores. É importantíssimo. Isso fez diferença na minha vida quando me deparava com as tentações do mundo, diante de pressões, desafios. Como faz diferença, como abençoa a palavra de Deus, como santifica, como guarda e como Deus fala ao coração dos pequeninos, das crianças. No último final de semana, as netinhas, tenho 2 netas, elas estavam aqui em casa e num determinado momento fizemos um culto doméstico. Veja aí também a importância dos pais, dos avós, dos familiares, do culto doméstico, essa conciliação. A igreja não é restrita às 4 paredes ou aquilo que acontece naquele edifício. A igreja somos nós. A igreja se estende para casa, para a família. A gente tem que entender esse conceito de igreja. Então, a instrução dos pais, muito importante. A consciência dos pais é vital. Discipular os pais para que eles discipulem seus filhos, sejam bons exemplos, instruam e não deleguem a instrução cristã, a educação cristã de seus filhos, única e tão somente as atividades ali da igreja, dentro do edifício. Não, é muito importante o papel da família na educação cristã. Essa cooperação, essa justa cooperação de cada parte. E
As netas estavam aqui, fizemos um culto, eu estava falando até sobre o credo apostólico, elas faziam muitas questões, é muito intrigante, é maravilhoso ver o interesse delas pelas coisas espirituais. E num determinado momento, quando a gente falava sobre juízo final, a minha neta Isabel, a gente chama ela de Bebel, 6 anos de idade ela tem. E ela fez a seguinte questão: Deus fez 2 milagres na minha vida. Ele me salvou quando eu estava morrendo afogada, disse ela, lembrando desse episódio, que foi muito crítico, esse livramento maravilhoso que ela experimentou e que ela atribui à ação de Deus. E também quando ela foi curada de bronquite. Ela citou essas 2 coisas. Falou: vovô, eu recebi esses 2 milagres. Isso significa que eu vou para o céu? A pergunta dela. Olha a preocupação dela com as coisas da alma, com o destino eterno, com a questão do juízo final, com a questão da salvação da alma. E aí eu respondi a ela o seguinte: isso significa que Deus te ama muito, que Ele se importa com você, que Ele te quer bem. Tanto que Ele enviou Jesus Cristo para carregar seus pecados, para perdoar as suas falhas, para pagar o preço da sua redenção, para te dar a salvação, para te levar para o céu, para você poder viver com Ele eternamente, para sempre. Ele te ama tanto. Sabe o que aconteceu nesse momento? Ela começou a chorar, mas chorou, se emocionou. E aí a gente perguntou: Bebel, por que você está chorando tanto? É porque eu descobri que Deus me ama muito e que Ele vai me levar para o céu. E ela ficou muito tempo ali, emotiva, chorando. E depois ela disse uma coisa que foi muito linda, muito tocante. Ela perguntou para mim: vovô, você já adorou a Deus assim, de maneira tão profunda como eu estou adorando agora? Sentindo isso, o meu coração está explodindo, ela disse, e chorava. Meu coração está explodindo, vovô. Às vezes até parece que eu vou morrer de tanta emoção. O Espírito Santo tocando no coração dos pequeninos, das crianças. É muito importante a gente ensinar as crianças a orarem, a conhecerem a palavra de Deus, a terem experiências com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo. Experiências de resposta às suas orações. Então, os professores de escola dominical, pastores, líderes, os pais devem levar as crianças a terem experiências concretas com Deus. Não é apenas uma instrução, é uma vivência, é experimentar as coisas de Deus, é ter experiência de resposta à oração, ter experiência do valor da palavra, do valor de Deus na vida, né? Então é muito importante e é impactante, faz diferença. Não quer dizer que a criança não vai ter seus altos e baixos, mas, como diz as Escrituras, ensina a criança no caminho que deve andar. Mais tarde vai acabar não se desviando, e se tiver algum tropeço, terá nesta base a força para se reerguer. Agora, ensina a criança no caminho que deve andar, não pode ser entendido como apontar o caminho. Olha, esse é o caminho, meu filho. Então, cuidado, pais, mães, né? Mães com fé. Mães com fé não ensinam apenas através da palavra,
mas através da atitude. Elas não dizem para as crianças: é bom ir à igreja. Vá lá, meu filho, vá lá, minha filha. Vou te levar à igreja, vou te deixar lá, é bom para você. Não, ela vai à igreja. A mãe, o pai, o cristão, ele dá o exemplo do valor da igreja indo à igreja. As atitudes falam muito mais alto do que as nossas falas. E se as nossas falas não estão em coerência, não estão condizentes com aquilo que é o nosso comportamento, a nossa atitude, olha, mais cedo ou mais tarde a criança vai aprender que igreja é coisa de criança. Por quê? Porque os pais não estão lá. Ou fazem muito pouco caso das reuniões dos cultos, ou levam a coisa de qualquer jeito. Olha só o perigo. A palavra de Deus é importante, leia a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia, se você não demonstra que ela é importante para você, tá entendendo? A oração é importante, mas se você não ora, se seu filho, sua filha, se as crianças não percebem que a oração é algo de valor na vida daqueles que são seus tutores, pais e professores, líderes, aí complica, né? O amor de seus filhos a Cristo e a igreja passa pelo seu amor por Cristo e pela igreja. Olha só como isto é vital para a criança. Agora, o papel da igreja na vida da criança se estende, vai mais além da instrução bíblica, porque tem a ver com o bem-estar da criança como um todo. Diz respeito às suas emoções, aos dramas de sua existência, onde ela vive, como é a sua família. Ela está sendo vítima de maus tratos, ela está na escola, ela está estudando, ela precisa de reforço escolar. A igreja tem uma ação social muito importante. A igreja de Mirandópolis, por exemplo, tem uma creche ali na comunidade de Tamarutaca, atendendo 150 crianças, manhã e tarde, dando alimento, instrução, todo o cuidado devido, espiritual, é claro, inclusive, aliviando o fardo de mamãe e papai que, por conta da necessidade, precisam trabalhar fora e não têm com quem deixar as crianças. Olha aí o papel da igreja atuando para benefício, para o bem dessas crianças e das famílias. Isso também é uma porta aberta para conversar com o pai, conversar com a mãe e ajudá-los, instruí-los, abençoá-los. Também aconteceu que uma das casas onde crianças ali da creche moram, o telhado foi destruído. Aí a gente se uniu como igreja para consertar o telhado. A gente ajuda com alimento também, a criança precisa ser alimentada. Você sabe que John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, esse grande avivamento que impactou a Inglaterra, os Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo, ele tinha uma preocupação tão grande com as crianças e no seu tempo, lá no século XVIII, na Inglaterra, havia trabalho infantil e ele combateu o trabalho infantil. E ele percebeu que as crianças precisavam de escola e ele então promoveu a construção de muitas escolas para as crianças. Foi no movimento metodista, por pressão, por exemplo, por atitude, é que surgiu o conceito e a prática da escola pública, que não existia até então. No movimento metodista também surgiu a escola dominical, tudo naquele tempo. Atenção devida às crianças. E John Wesley aprendeu tudo isso em casa, com a sua mãe, Susana Wesley, que teve 19 filhos e que os educou com primor. Vocês que são mães com fé, atentem para o exemplo de Susana Wesley. Tem tantas lições, tantos princípios que ela ensinou a respeito da educação, da instrução do discipulado.
Ela não delegou para as atividades da igreja, para o pastor, professores, a educação de seus filhos. Ela fez a sua parte e o resultado foi que tivemos John Wesley, Carlos Wesley, um dos maiores compositores de música sacra de todos os tempos, Charles Wesley. E o John Wesley, esse homem extraordinário, que lutou para pôr fim à escravidão, combateu o tráfico negreiro, trabalho infantil, a exploração das crianças, os maus tratos, que cuidava das questões sociais e não apenas espirituais. Isso tudo aprendemos com Jesus. Jesus que cuidou das crianças, que cuidava das pessoas, que dava atenção às suas necessidades. Jesus se levantou contra aqueles que menosprezam as crianças. Então, igreja, família, sociedade, deem a elas toda a atenção possível para o bem-estar. Hoje temos muitos perigos. As crianças enfrentam ataques de todos os lados. Sejamos nós protetores das crianças, defensores e abençoadores, como igreja, como família, como cristãos. Bom, era esse o testemunho, a palavra que eu queria dar aí a vocês, trocando essas ideias, e que a bênção seja grande aí sobre você e a sua casa, sobre a igreja, sobre o povo de Deus e sobre a missão que temos de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Um grande abraço.